pessoal, beleza? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o minério de ferro. Por que tem que ter essa extração? Por que que ele é essencial? A gente vai ver um pouquinho como que é feito esse beneficiamento, como que é feita essa limpeza do minério. Por que que vai ter que ter uma barragem de rejeitos? Isso tudo eu vou tentar facilitar um pouquinho para ficar mais fácil a compreensão. Preparei uns slides aqui, vou começar a passar eles aqui para a gente discutir um pouquinho. Engenharias, processos de mineração e barragens. Como é feita a extração do minério de ferro? Minas Gerais é um estado riquíssimo em minério de ferro. Esse minério de ferro ele vai ser utilizado em siderúrgicas, a partir do seu derretimento, para a fabricação do aço. Ele vai ser a matéria-prima, então, do aço. Ou seja, a gente precisa extrair ele. Mas infelizmente causa isso que a gente pode ver na foto. Causa regiões totalmente abertas, onde eram montanhas. A gente tem pequenos caminhos, parece caminho de formiga aí. Mas isso tudo foi extraído, foi da onde saiu o minério de ferro. Causa danos à natureza? Sim, infelizmente causa. Porém, hoje a gente está tão globalizado e tão necessitado do aço, que a gente não consegue viver sem esse aço, sem essa extração de minério de ferro. Então hoje, infelizmente, a gente tem que extrair mesmo, mas tem que ser feita com consciência ambiental, né? Apenas para utilização própria e tudo mais. Minério de ferro, para que serve? Isso aqui é uma pedra de minério de ferro, que foi extraída, foi limpa, né? A partir do processo de limpeza dele. Ele serve para a fabricação do aço, principalmente. Aqui a gente tem algumas bobinas de aço, isso aqui é um aço que fica enrolado, uma chapa de aço que eles enrolam, esse aço é transportado. A gente vê muito caminhão na estrada aí transportando essas bobinas de aço. Mas como que é feita essa bobina? A partir do minério de ferro. Então, o minério de ferro é essencial. Não tem como a gente viver sem ele, ultimamente, infelizmente. Na siderúrgica, a siderúrgica faz o derretimento dele. Esse derretimento, ele eleva a temperatura numa temperatura muito alta, onde essas partículas de minério, aquelas pedrinhas, elas derretem. Elas derretem, a partir desse derretimento, eles conseguem fazer placas, conseguem fazer peças, tudo a partir do minério, que vai virando ferro aí no processo. Inclusive a cadeira que vocês sentam, a cadeira é feita de ferro. Se não tivesse minério de ferro, vocês ficariam em pé nas aulas. A verdade é essa. Então, ele está presente em tudo mesmo, tudo. Porque a cadeira é feita de aço, as pernas dela, né? Da mesa também. Então, vocês precisam dele também. Por mais que seja danoso ao meio ambiente, a gente tem necessidade dele. Aqui tem um exemplo de como é feita a extração. Essa extração aqui é uma extração correta. Em partes, esse processo aqui para extração incorreta também, eu vou explicar por quê. O minério de ferro é lavrado a céu aberto na mina. Aqui ele é recolhido a partir das retroescavadeiras, que é aquelas máquinas que pegam ele. Depois, eles são extraídos através de um sistema de truck, está falando aqui. O minério é levado da mina até a usina por meio de uma transportadora de correio de longa distância. Uma correia grandona, nessa correia o minério vai indo para a região onde ele é beneficiado. Nesse beneficiamento, eles utilizam a água. A água serve para quê? A água vai servir para separar este minério daquilo que não é minério, ou daquelas partículas de minério que são muito pequenas, que não vão servir para o processo de beneficiamento, para o processo de fabricação do aço. Porém, esse resíduo que sobra, para onde que ele vai? Vai para as barragens. E, infelizmente, se essas barragens não forem construídas da melhor maneira, já era o que aconteceu. A gente já teve uma tragédia em Macacos, em 2005, já teve uma tragédia em Mariana, salvo engano, em 2015, e teve essa tragédia, infelizmente, de Brumadinho. Então, essa que causou mais danos, principalmente não só os danos ambientais, mas as vítimas que a gente teve. Infelizmente, o homem foi muito inconsequente de construir essa barragem, que não era uma barragem ideal. Tem dois métodos básicos de construção. O primeiro é o método montante, no qual a gente tem espécie de como se fosse degraizinhos aqui. Esses degraus,
eles vão, a partir, por exemplo, eu vou colocando o minério aqui, o minério vai acumulando aqui embaixo. Minério e água. A tendência é o minério ir para o fundo e a água ficar em cima. Por isso que quando a gente vê uma barragem, a gente pensa que é só água. Não, mas o minério está lá embaixo. Aí, encheu aqui, eles vão lá e fazem outro degrauzinho. Esse degrauzinho fica apoiado em cima do primeiro. Só que, como vocês podem ver aqui, ó, ele não é totalmente apoiado. Falta um pedaço aqui que não é apoiado. Esse pedaço que não é apoiado, à medida que vai colocando minério, o minério pesa. Esse peso que causa aqui embaixo vai forçando, que a gente chama de dique de partida, vai forçando essa região. Chega num ponto que de tanto peso que tem, ele empurra tudo e acontece o rompimento da barragem. Começa a vazar, esse vazamento vai alargando e consequentemente vai causando rompimento. Ou seja, a gente não tem uma vazão total, não tem um rompimento total da barragem de uma vez. Ela começa rompendo, tem um filete, a partir desse filete tem umas rachaduras e a água vai tomando conta e vai varrendo tudo que ela encontra pela frente. Como as barragens geralmente ficam no alto, ela vai devastando tudo que vai pela frente aí. E geralmente os povoados são construídos na região mais baixa, né? Não são construídos em cima dos montes. Então, continuando aí, esse processo é o montante, é o processo de barragens onde tinha em Mariana, tinha em Macacos, em 2005, e tinha em Brumadinho. Porém, tem um método de construção também ajusante, que é o método ideal, que é esse que vocês vão apresentar no trabalho. A barragem cresce apenas sobre ela mesma na direção da corrente dos resíduos, que melhora a estabilidade da estrutura. Observem aqui, o rejeito é o mesmo, porém, aqui embaixo, olha como que aqui é bem mais largo. Por ser mais largo, suporta então mais força, mais peso aqui, ó. Aí, por ser mais largo aqui, a pressão, aqui embaixo a gente fala pressão no conceito da hidrostática, da física, mas basicamente é o quê? É o peso de água. Ela vai suportar esse peso por aqui ser bem mais largo que aqui em cima. Aqui em cima tem menos peso, então aqui pode ser mais fininho. Então, esse aqui é o método ideal. Mas por que eles não fabricam esse método então, se é o método ideal? Porque é o método mais caro, gasta mais material, gasta mais energia. E infelizmente o ser humano é muito ambicioso. Ele quer as coisas da forma mais barata possível. Então, essa forma mais barata possível nem sempre é a forma mais correta. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece muito na indústria, né? Então, para a gente continuar aí, só para finalizar, tem os sistemas alternativos também, que é a barragem seca. É uma espécie de piscinão de concreto para rejeito, geralmente aplicável para pequenos projetos de mineração. Para projetos grandes, como a Vale, não vai se adequar, porque você não consegue fazer um reservatório gigantesco de concreto, então não dá. E beneficiamento da umidade natural. Projetos novos, como esse do Pará, dispensam o uso de água no processo e, consequentemente, não necessitam de barragem de rejeito. Isso aqui eles não usam água, eles fazem limpeza apenas por, a gente fala que é peneiramento. É uma peneira que vai limpando, só que é um processo bem mais caro também. E aí que tá. Fica a pergunta, as barragens são necessárias? Sim, né, gente? A gente já viu que o minério é importantíssimo para o que a gente vai fabricar depois com aço. Se não fosse o minério, a gente não teria o aço. E, consequentemente, a gente não teria praticamente nada que a gente tem hoje, né? Tudo é feito a partir do aço e tudo mais. Então, são necessários, sim, mas cabe ao ser humano, aos engenheiros, projetarem barragens que possuem um método ajusante, ou seja, aquelas que lá embaixo é mais largo. Se eles pensarem nisso, a gente não vai ter tantos impactos assim. Isso vai ser uma coisa rara, né? Pode acontecer, claro, mas não vai ser uma coisa frequente, igual está acontecendo. Dentro de 3 anos a gente teve 2 rompimentos, a gente teve muita perda aí. Então o interesse do nosso grupo é falar um pouquinho das barragens. E questão da consciência ambiental. É necessária a barragem? A gente viu que sim, mas ela pode ser construída de uma forma mais adequada, de uma forma que não gere tantos danos ao meio ambiente e tantos danos às pessoas também. Gente, é isso aí. Preparem legal a apresentação aí. Quero um trabalho muito bem feito. Sei que vocês são muito capazes. E confio em vocês. Segunda-feira a gente discute aí. Tranquilo? Valeu, turma. Abraço.